Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaili, este é o canal Improvisados na Área e eu estou aqui novamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada da Série B que passou e a 13ª que começa hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho às 4h30 da tarde. Mas antes, eu peço que você se inscreva em nosso canal Improvisados na Área. A gente vem postando conteúdo semanalmente sobre a Série B. Neste momento também estamos postando conteúdo sobre a Série A2 do Paulistão, que chega em sua reta final. E o Robson Morelli, que também posta vídeos aí com comentários, com assuntos polêmicos, com opiniões sobre os grandes times da Série A constantemente em nosso canal. Temos com a gente o Lucas Almeida também, que posta conteúdo, que deixa nossos vídeos mais bonitos. Esta é a equipe do Improvisados na Área. Se inscreva em nosso canal para não perder nada e receber nosso conteúdo, legal? E com relação a esse vídeo, se você gostar, deixa um like, se não gostar, deixa um dislike e deixa um comentário para a gente ver também a sua opinião, para a gente saber do que você pensa, legal? Rodada da Série B que nenhum time conseguiu fazer mais que 2 gols, apenas o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3-0, se impôs na Série B, finalmente o Cruzeiro conseguiu se impor, mas uma rodada muito importante também para o Cuiabá, que venceu e abriu vantagem. Então, vamos falar sobre ela em ordem cronológica. Vamos lá. Na segunda-feira, a abertura da rodada entre CRB e América Mineiro. Empate em 0-0, destaque para os dois goleiros. O Edson Marden do lugar do CRB e o Matheus Cavicchioli do lado do América Mineiro garantiram o empate. Tivemos também a despedida do Léo Gamalho, o artilheiro da Série B, artilheiro do ano, que vai jogar no futebol do Catar a partir de agora. Na terça-feira, 7 jogos. Clássico catarinense entre Avaí e Figueirense, melhor para o Avaí. Vitória por 1-0 num lance polêmico. O Figueirense reclama muito de uma falta no início da jogada. O Avaí, que não quer saber disso, seguiu a jogada, fez o gol. Ao ser contabilizado o gol para o Avaí, jogadores do Figueirense reclamaram demais. Inclusive o zagueiro alemão, que foi lá, reclamou de forma efusiva com o árbitro, tomou amarelo, continuou reclamando, tomou o vermelho e aí partiu para cima do árbitro num episódio das cenas lamentáveis da rodada. O Avaí venceu por 1-0, foi a primeira vitória do Avaí sobre o Figueirense em casa em jogos pela Série B. Antes disso, eram 5 confrontos sem nenhuma vitória do Avaí, portanto, o Leão da Ilha quebra ali o jejum sobre o seu principal rival, o Figueirense, dentro de casa. Na mesma terça-feira tivemos a vitória do Juventude, 1-0 sobre o Operário, um jogo que também marcou um pênalti perdido pelo Roger, aquele Roger que passou por Corinthians, Palmeiras, São Paulo, estava na Ponte Preta, perdeu um pênalti no jogo, o Marcelo Carné, goleiro do Juventude, pegou e conseguiu ali garantir o 1-0, vitória importante para o Juventude, que sobe na tabela e chega à quinta colocação. Tivemos o Vitória perdendo em casa 1-0 para o CSA, é a terceira vitória seguida do CSA e o gol da partida foi marcado pelo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio chega a 16 gols no ano, é um dos artilheiros do ano no país e o gol importante que marca então uma reação do CSA dentro da Série B. Tivemos a vitória fora de casa do Botafogo de Ribeirão sobre o Oeste, um jogo que foi marcado por um período de paralisação de 13 minutos por causa de uma falta de energia aos 38 minutos do primeiro tempo. Botafogo, depois que o jogo foi retomado, jogou bem, fez o gol da vitória e conseguiu sair do Z4, deixando o Oeste ali dentro na última colocação. O Oeste que vive uma crise dentro da competição, é o Lanterna. Na mesma terça-feira tivemos um empate 1-1 entre Guarani e Sampaio Corrêa. O Guarani segue sem vencer em sua casa, segue sem vencer no Brinco de Ouro da Princesa. São 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates. Apesar do golaço que o Guarani marcou no jogo, fazendo 1-0, uma bela jogada trabalhada com toques rápidos. Conclusão do Rafael Costa fazendo um belo gol, o gol mais bonito da rodada, não foi suficiente para garantir a vitória do Bugre. O Sampaio Corrêa empatou no finzinho e conseguiu um ponto importante. Na terça-feira tivemos também um empate entre Paraná e Chapecoense, 1-1, em um jogo marcado por 2 gols de bola desviada, digamos assim. 2 gols contra, 2 gols de bola desviada. O Paraná abriu o placar com um cruzamento para a área, a bola bate na defesa e engana o seu goleiro. Mesmo gol, mesmo jeito que foi marcado o gol da Chapecoense, cruzamento para a área,
a defesa rebateu para trás, enganou o goleiro do Paraná, jogo empatado em 1-1, as duas equipes se mantêm em cima na tabela, se mantêm no G4, mas nenhuma delas consegue despontar lá em cima. Para fechar a terça-feira, a vitória importante do Cuiabá, 1-0 para cima do Náutico. Cuiabá que está invicto, jogando em casa, são 4 vitórias e um empate. Cuiabá que também com a vitória abre 3 pontos do vice-líder, 6 pontos do quinto colocado, e para tirar o Cuiabá do G4 nesse momento, com apenas 2 rodadas e com 2 derrotas seguidas do Cuiabá. Cuiabá então vai se firmando dentro do G4 da competição, se firmando como líder também da competição. Vamos para quarta-feira, 2 jogos se complementaram a rodada da Série B, o empate entre Confiança e Brasil de Pelotas, 1-1, jogo que marcou os times que mais empatam na competição, não poderia acabar de outra forma. Empate por 1-1, os 2 times ali seguem estagnados na tabela. E aí, para fechar a 12ª rodada, a boa vitória do Cruzeiro, 3-0 para cima da Ponte, Cruzeiro que jogou muito bem, criou muita chance para fazer gol, fez 3 gols e viu o Ivan, goleiro da Ponte, sendo o principal jogador do rival. Então o Cruzeiro poderia ter feito 4, 5 gols, jogou para isso, jogou muito bem, foi a vitória que a torcida mineira esperava. E 2 detalhes importantes do jogo foi a volta do Sassá que havia sido emprestado para o Coritiba, o Cruzeiro pegou o Sassá de volta e foi titular. Jogou bem, deu bola na trave, o Sassá com a camisa do Cruzeiro. A gente espera que o Sassá siga, então, a sua vida com mais tranquilidade no Cruzeiro agora. E um outro fato curioso foi o aniversário do Fábio. 40 anos do goleiro do Cruzeiro, Fábio que já tem 898 jogos com a camisa mineira, completou 40 anos na quarta-feira com uma boa vitória por 3-0. O G4 da competição hoje é composto pelo Cuiabá, primeiro colocado, 25 pontos em 12 jogos. Na segunda colocação, o Paraná, 22 pontos e 12 jogos. Logo atrás, a Ponte Preta, terceira colocada com 21 pontos em 12 jogos. E na quarta colocação, a Chapecoense, 19 pontos em 10 jogos. Logo atrás vem o Juventude, o América, o Vitória, o Operário e o CRB. E o Avaí é o 10º colocado com 16 pontos. Então a diferença entre o quarto e o 10º, apenas 3 pontos, para a gente dar uma olhada em como está equilibrada a página de cima da classificação. No Z4, o Figueirense é o 17º, 10 pontos em 11 jogos. Guarani, 18º, 10 pontos em 12 jogos. O Sampaio Corrêa, 19º, apenas 8 pontos, mas em 9 jogos, 3 jogos a menos que a grande maioria. E o Oeste, o grande lanterna, o pior time do campeonato, apenas 6 pontos em 12 jogos. A rodada começa hoje, daqui a pouco, 4h30 da tarde, com Figueirense e Oeste. Às 7h15 da noite, 2 jogos. O CRB encara o Avaí e o Operário recebe o Vitória. Olho nesse jogo, Operário e Vitória promete ser um bom jogo desta rodada da Série B. Um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, o Botafogo recebe o Paraná para fechar a sexta-feira de CRB. No sábado, mais 6 jogos, o complemento da rodada, às 11 horas da manhã, América Mineiro e Guarani. Às 4 horas da tarde, o Náutico recebe o Confiança. Meia hora depois, 2 jogos. O Brasil de Pelotas recebe a Chapecoense e o Sampaio Corrêa recebe o CSA. Um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, outro jogo bem interessante da rodada, a Ponte Preta recebe o Juventude. Às 7 horas da noite, Ponte é a terceira colocada, Juventude o quinto, então um jogo interessante na parte de cima da tabela. E às 10 horas da noite, o melhor jogo desta rodada para todo mundo ficar de olho, o líder Cuiabá recebe o Cruzeiro, que vem de um 3-0, então o Cruzeiro joga fora de casa contra o líder, um grande desafio para o Cruzeiro e um grande desafio para o Cuiabá manter a liderança. Legal? Às 10 horas da noite de amanhã, não percam, bom jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. Bom, gente, é isso, análise da 12ª, projeção da 13ª, eu volto na segunda-feira para a gente fazer o mesmo com a 13ª e a 14ª rodada, legal? Forte abraço a vocês!